Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta live, às lives de das sextas-feiras, pelo canal da Karen Rodrigues, pelo TV Galáctica e, respectivamente, agradeço em muito a Karen, ao Wagner, Dorim, por esta abertura, por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês. E agradeço principalmente a vocês que dedicam seu precioso tempo para nos apoiar, prestigiar, acompanhar, os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. O tema de hoje é uma continuidade da última live sobre o Sr. Maitreya, Lord Maitreya, e vamos continuar de onde paramos, onde eu estava falando, estava por terminar, quando mencionei o aparecimento do Sr. Maitreya em público. E aqui na TV Galáctica, o tempo é pré-programado e, ao final de um determinado tempo, encerra automaticamente. Por isso, peço desculpas a vocês por não ter tomado ciência e ter atentado para o tempo corrido, e a live encerrou abruptamente, né? Mas, dando continuidade a esse tema, só para lembrá-los, né, a questão do Buda Maitreya, o advento de o Sr. Maitreya. Maitreya ou Maitreya, em Pali, Maitreya em sânscrito, é o avatar vindouro da próxima raça, é o avatar anunciado pelo próprio Buda e a anunciação do próprio Jesus ou Cristo no sentido de seu retorno. Já foi mencionado aqui na outra live a questão do Imã Mahdi, o irmão desaparecido do Imã Hussein no Islã, a vinda do Mashiach, do Messias hebreu, o próprio retorno de Jesus, na verdade, o retorno do Cristo, a volta do Cristo, o advento do Quinto Império por parte do templarismo português, e tão decantado principalmente por Joaquim de Fiore, e isso se remete ao Brasil. Em várias culturas, em vários países, em várias épocas, se falou disso tudo, do chamado Buda Síntese, cujo nome em sânscrito é Maitreya, mas na verdade é o mesmo ser aguardado por todos. Tá? Quando ele foi predito por Siddhartha, o Buda Shakyamuni, o Buda da suprema e infinita compaixão, este Buda, segundo a tradição, Buda Shakyamuni visitou Maitreya no seu recanto celestial, na sua mansão celestial, conhecida em sânscrito como Tushita, ou Tushita, tá? Chamado a mansão eterna dos contentes. É uma tradução mais próxima do que realmente significa o reduto de Maitreya, já programado há muito tempo para a vinda sua entre os homens de uma forma definitiva, que é, na verdade, a segunda manifestação do Cristo, enfim. Mas com um contexto, uma conotação diferente. O Cristo veio, aquela última vez, há 2000 anos, para ensinar o caminho, para preparar justamente o caminho por todo esse tempo da Era de Peixes, o amor na compreensão,
por intermédio de sua palavra, por intermédio de seus ensinamentos, por intermédio das suas curas, dos seus milagres. Na verdade, existe um processo bem mais profundo e oculto nisso. Como já foi falado, nenhum avatar vem sozinho. E na ocasião da manifestação do Cristo em Yehoshua Ben Pandira, em Jesus, ele, na verdade, foi o iniciador da chamada quinta sub-raça, da quinta raça raiz, raça teutônica. E nesse processo, né, tirando, obviamente, as questões relativas ao poder do Império Romano, na figura corrupta do ser humano, não só no Império Romano, mas no mundo em geral, que continua até hoje, até bem pior, né? Não deixou de ser o Império Romano um campo para que o trabalho do Cristo alcançasse uma gama maior de pessoas e uma penetração maior no mundo, a partir da própria estrutura do Império. Tá? E a vinda agora do Senhor Maitreya, o retorno do Cristo, enfim, tudo aquilo que já mencionamos, tem um contexto diferente, uma conotação diferente, que está ligado justamente à tomada definitiva do reino dos céus, do reino da promessa do Cristo, do reino onde não existirá mais dor, não existirá sofrimento e existirá a vitória sobre a morte. Aliás, dentro de estudos mais profundos, dentro do ocultismo e outros estudos, inclusive práticas, sabe-se que a morte não existe. Existe um livro até que eu recomendo de um grande iniciado, contemporâneo das obras de Blavatsky, da Sociedade Teosófica em si, e também do fundador da Eubiose aqui no Brasil, Henrique José de Souza, cujas obras são excelentes, maravilhosas, e existe um livro em particular em relação a isso, que é El Libro que Mata la Muerte, o livro que mata a morte, que é de Mário Rosso de Luna. Vale a pena citar essa questão porque também foi uma promessa do Cristo, uma promessa de Maitreya ao Buda, no sentido da morte ter, obviamente, uma outra conotação futura e temos consciência plena de que ela não existe. Pelo menos da forma como ela é entendida hoje. Enfim, a questão é que Maitreya, ou o retorno do Cristo, se dará não num processo de instrução. Essa instrução será paulatina e não será a primeira prioridade. Tá? Essa conotação é justamente para descer do céu à terra definitivamente e assumir todo o processo evolutivo humano de uma forma definitiva. E nesse processo, nesse trabalho, inclui, como já foi dito aqui na outra live, a eliminação das sementes ruins do ser humano desviado da lei, dos ímpios, dos corruptos, de todos aqueles que fazem da lei divina um escárnio, um mau uso. Isso tudo, aos poucos, vai ser eliminado, pois a figura do Kalki Avatara, tá, que é também uma manifestação de Maitreya, lembrando o Kalki Avatara, o avatar do cavalo branco, que vem na sua espada, segundo a tradição, na sua espada prateada, flamígera, fulgurante, eliminar qualquer tipo de iniquidade restante que ainda estará, né,
em um estágio muito menor, porque a tomada de consciência já nessa época, na maior parte da humanidade, está na plena, mas, como vemos na Kabbalah, Deus não pode verter uma gota de sua pureza numa ânfora ainda suja. Então, o que restar de semente ruim vai ser eliminada. E pessoas, no momento atual, que estão despertas, ou no processo de despertar, de eclosão da consciência, de eliminação do medo que obstaculiza tudo, em virtude da verdade e do conhecimento que leva à verdade e da vivência em cima desse conhecimento que leva à verdade, pois, como Cristo disse, a verdade vos libertará. Todos esses que estão nesse processo hoje são as sementes boas. E sabe-se que toda grande árvore está dentro da semente. Toda árvore está dentro da semente. E a semente boa sabe disso. E embora, melhor dizendo, não se deva, na verdade, misturar a semente boa com a semente ruim, e esse processo de separação cósmica já começou e faz tempo, e está num ritmo bem acelerado, é dever da semente boa orientar, mostrar um caminho e, principalmente com seus exemplos, fazer com que a semente dita ruim, ou ainda inadequada, ou ainda não desperta, ela, de forma acelerada, possa enxergar, possa ter uma tomada de consciência. E quanto mais sementes ruins, vamos dizer assim, passarem a ser sementes boas, isso não, eu estou repetindo a tradição, não estou colocando aqui uma opinião direta, embora eu corrobore com isso. Tá? É nosso dever, quem está nesse processo de despertar, né, orientar e puxar da melhor forma possível. Quem ainda está indeciso. Porque chegará um momento, e na verdade esse momento não tarda, e muitos aspectos já começaram a acontecer, desse processo de transição planetária, esse pessoal ter que continuar seu processo evolutivo em outro lugar, pois o planeta dará um salto definitivo vibracional. Observem, o planeta, a Terra nem sempre foi um planeta de carne e expiação. Já tivemos aqui períodos de Satya Yuga, períodos de Idade de Ouro, onde as manifestações do Espírito da Verdade, a manifestação do mistério cósmico estava encarnada aqui, convivendo com os homens. Isso consta de todos os mitos, perdão, de todas as lendas, de todas as culturas antigas e suas escrituras sagradas. E a queda humana foi acontecendo uma após outra. Tá? Porque ainda somos uma raça em preparação. O ser humano ainda não está pronto. Ele ainda não alcançou o nível final da preparação humana relativo ao projeto original, o projeto Adam Kadmon, em que os avatares, principalmente Jesus, foi um grande exemplo disso, do ser humano do futuro, do ser humano que ainda virá. Inclusive no seu aspecto físico. Para que seja um canal pleno da divindade e comungue a unicidade com a divindade, a consciência se manifesta num corpo adequado. E ele tinha já o corpo das próximas futuras raças, para inclusive manifestar os milagres, embora
Jesus não saía distribuindo milagres por aí. Ele atendia a quem o solicitava. E ele ainda dizia, como todos sabem, tua fé te curou, Deus te curou junto com tua fé, não eu. E esse retorno, ou a manifestação do Buda Maitreya, como foi dito, tem uma conotação diferente, de fincar os alicerces definitivos para o processo evolutivo final das futuras sub-raças e raças que o ser humano ainda vai passar. Buda Maitreya, como foi dito, ele vem ao final de 7 manifestações de Bodhisattvas. São os nossos santos, que nós entendemos aqui, os santos da sabedoria do Ocidente, ou os grandes santos ou gurus da Índia, os hierofantes do Egito. São seres altamente preparados e que, na verdade, muitos são manifestações de outros seres maiores, como Akdor, Jacques-Bell, etc. Isso aí vai para uma outra live. Então, Maitreya, na verdade, ele é o Buda síntese. Existe o Buda planetário que se manifestou no final do século XIX como processo preparatório para a manifestação do Buda Maitreya, que no momento certo, segundo as escrituras, aparecerá finalizando o Kali Yuga, e o final de um ciclo, na verdade, é o início de outro, o início de uma era de luz, capitaneada por ele, como foi no passado pelas manifestações de todos os avatares, sendo eles globais, indiretos, conscienciais, conhecimento, e os locais, como já foi dito antes. E, após essas manifestações, Buda Maitreya, o Buda síntese de tudo o que já ocorreu na humanidade, aparecerá, segundo a tradição, como um Kumara. Kumara é um termo sânscrito que significa, primeiramente, jovem, adolescente, uma vez que o termo Maitreya significa amistoso, algo próximo a isso, amistosidade. E Kumara, além de jovem, adolescente, a sua pureza, traz também a conotação dos primeiros elementos da criação do Manvantara. Os primeiros elementos da criação a partir da elaboração das miríades de mônadas. A primeira emanação do Logos, a primeira emanação do Pai, se dá na consciência dos Kumaras e depois das hierarquias angélicas. Então, Maitreya se apresentará não como um ancião, não como uma pessoa madura, mas como um jovem, segundo as tradições. E como existe sempre a contraparte que se manifesta, né? Como Buda, por exemplo, se manifestou junto com Buda, Budai. Budai é o aspecto feminino do Buda, e vice-versa. Então, na manifestação de Maitreya, haverá a manifestação do Mitradeva. E o Mitradeva, ele aparece sustentando o trabalho do senhor Maitreya com uma aparência moreno-dourada, cabelos bem pretos, muito parecido com a manifestação antiga de Babaji. O senhor Babaji, ou Babaji, o grande santo do Oriente, o grande yogi, tá? O grande mestre encarnado. E Maitreya, justamente por fechar o ciclo e dar início à sexta e sétima sub-raças da quinta para adentrar a sexta raça raiz, ele vem como elemento de quinta raça. Ele vem com o apoio de Mitradeva, que traz as características ainda atlantes, e ele vem com as características de quinta raça, que é a característica ocidental caucasiana, pele clara,
olho claro, cabelo claro. Tipos caucasianos, tipos de quinta raça raiz. Então, essa manifestação se dará em breve, pois existe um processo, já foi comentado aqui em passant, muito interessante e muito importante, porque o último ciclo grande de Kali Yuga, ele começa há mais de 5.000 anos, no momento da morte de Krishna, do Senhor Krishna, na Índia. E terminará com a manifestação do Buda Maitreya. E esse processo foi acelerado, do meio do século XIX para cá. Todo esse processo tem sido muito acelerado para que a manifestação de Maitreya, que só iria ocorrer junto com outras encarnações de outros seres, de outras pessoas, só ia ocorrer lá para o ano 3000, foi feito o chamado saque contra o futuro e antecipado um momento futuro para agora. Para que, obviamente, seja evitado uma grande interferência e seja consolidado esse trabalho divino pelo governo oculto do mundo. O pessoal fala, até com bastante propriedade às vezes, sobre o momento atual planetário, sobre tudo que está acontecendo, sobre todo esse processo que, como até já disse em outras lives, aparentemente é involutivo, extremamente desafiador, com dores, sofrimentos, com tanto desalento, desesperança, que é o que a nova ordem mundial quer. Mas não se esqueçam que existe por trás todo um comando, toda uma diretriz, todo um processo de programação divina e excelsa pelas hierarquias que conduzem a evolução no sistema solar e aqui no planeta Terra, a níveis físicos e extrafísicos, em todos os reinos da natureza, reino mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal, que obviamente permitem que esse aparente caos ocorra, porque a humanidade precisa depurar elementos que ela mesma criou ao longo desses milênios. Como eu sempre digo, não vem nenhum salvador da pátria, seja do alto, seja de baixo, seja de outro planeta, de outra estrela, ou um grande mestre da grande fraternidade branca, etc., salvar você ou a humanidade de coisas que você e a humanidade criou ao longo desse tempo. Eles nos orientam, nos instruem, nos ajudam, nos inspiram, estão prontos para oferecer a sua mão e nos dão, a modo deles, os empurrões necessários para que encontremos as ferramentas, instrumentos necessários para a própria cura daquilo que nós mesmos criamos. Eles não vão fazer o trabalho que cabe a nós. Então, vamos dizer, repetindo, é permitido esse caos aparente na humanidade para que a humanidade tenha uma tomada de consciência, e podia ser bem pior, hein? Estão pegando leve, podia ser bem pior. Mas, no fundo, existe, chamado Buda planetário, existe toda uma hierarquia excelsa que dirige esse processo, que é o governo oculto do mundo, radioso de luz de evolução, que está plenamente por trás desse processo evolutivo da humanidade e não vai deixar que nada fuja à programação divina, pois Deus, o grande arquiteto do universo, está no controle, está no comando, está no domínio da verdade. Então, desculpem, até rimou, nova ordem mundial é o escambau. Tá? Não está com essa bola toda, não.
E a manifestação de Maitreya se dará justamente na contrapartida disso tudo. E essa manifestação, como foi dito, está dentro do pacote do chamado saque contra o futuro, que está otimizando cada vez mais eclosões conscienciais. Como o verdadeiro trabalho cósmico, a verdadeira caridade, a verdadeira orientação, fora pessoas que tenham uma missão no sentido de divulgar, de pôr a cara a tapa, normalmente esse trabalho excelso é feito de forma anônima, não aparece. O que aparece mais é o lado negro da força, mas é uma parcela mínima dentro da luz que está entrando no planeta já há muito tempo, não é de hoje, e repito, num processo acelerativo. Este é o advento do Senhor Maitreya. Então, meus amigos, meus queridos, não percam a sua fé, a sua esperança, mas tomem a atitude necessária para priorizar nas suas vidas o que é realmente prioridade e não as fugas materiais do desejo e do ego que não satisfazem a alma e o propósito do espírito. Então, o Buda Maitreya, ele está nessa programação há mais de 1 milhão de anos, e as últimas manifestações que colocaram esse entendimento em definitivo, primeiramente no rol mais fechado de entendimento, por parte do Conde de Saint-Germain e por parte do Conde de Cagliostro, tá? Deram início a esse processo de forma definitiva da manifestação de Maitreya, para que se cumpra cada vez mais fortemente, tá? Conde de Saint-Germain ou o Conde Ravoxi da Transilvânia teve um papel muito importante, fundamental nisso, para preparar o Ocidente para isso, para que cada vez mais fortemente, como eu estava falando, esse itinerário, chamado no ocultismo de itinerário de Iyo, que é o conhecimento e a espiritualidade de forma definitiva vinda do Oriente para o Ocidente, e isso ficou muito marcado no final do século XIX e início do século XX, com as grandes ordens que surgiram, e todas elas ligadas a ordens ocultas, ordens de sociedades secretas, de verdade. Uma ou outra sociedade secreta é mais conhecida, mas as grandes sociedades secretas, ninguém conhece, por isso que são secretas mesmo. Estão no Brasil, estão em Portugal, estão em Yucatán, no México, estão no Egito, estão na Índia, estão no Tibete, estão na Oceania. Todas ligadas a uma ordem, cujo símbolo, cuja iconografia simbólica, ao longo do tempo, foi conspurcada ao máximo. Conspurcada ao máximo. Desvirtuada, aviltada ao máximo, que é um símbolo antiquíssimo do período Atlante, símbolo da grande ordem, responsável por todas as ordens que funcionam no Brasil e no mundo, por todas as ordens que têm um tempo de duração, no sentido do seu trabalho em relação à preparação das vindas dos avatares, as ordens que sustentam logisticamente o avatar na sua manifestação e na sua contraparte. Por exemplo, mais uma vez, Jesus era chamado de um nazareno
não porque era de Nazaré, e sim porque ele pertencia à ordem dos Nazar. E essa, como tantas outras ordens que eu mencionei muito en passant aqui, ligadas às manifestações dos avatares, dos bodhisattvas, dos Budas e do Buda Maitreya, é a ordem geral relativa, ao mesmo tempo, a Adwaita, Agartha e Shambhala, uma ordem agartina por excelência, e muitos agartinos estão encarnados hoje, a ordem do Santo Graal. Então, queridos, é o que eu posso dizer para vocês. O tempo está acabando, eu vou encerrar para não extrapolar como da última vez. O advento de o Senhor Maitreya está muito próximo. Por isso, eu peço aos irmãos espirituais que melhor se preparem para recebê-lo. Analisando e policiando pensamentos, palavras e ações, a fim de ser mais feliz e evitar a formação de novos karmas. Muito obrigado a todos. Namastê e Jai Jai. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente.